Olá meus queridos, sejam bem-vindos ao Zona 33, eu sou o Knight e está começando mais um vídeo no canal. Como você viu logo no início do vídeo, hoje iremos falar sobre falhas na Matrix, ou seja, falhas na nossa realidade, glitches e vislumbres de outras realidades. Aí você me pergunta, Knight, mas que raios é esse lance de Matrix? Ótima pergunta. O termo Matrix se popularizou por causa do filme de 1999 The Matrix, no qual o enredo fala sobre estarmos vivendo em uma simulação. Somos uma pilha, velho. Aí você me pergunta, mas que filme é esse? Cara, se você não sabe o que é Matrix, sabe o que você deve fazer? Procura no Google. Então, por causa do filme, o termo acabou se popularizando na rede como um jargão para descrever a nossa realidade, a nossa matriz. Ou seja, hoje falaremos sobre casos estranhos em que supostamente pessoas vislumbraram uma realidade paralela à nossa. Esse conceito de realidades paralelas provém da interpretação dos muitos mundos, que foi uma interpretação formulada na mecânica quântica inicialmente por Hugh Everett. Ela propõe a existência de múltiplos universos paralelos ao nosso. Colocando de forma simplificada para vocês, cada decisão tua gera uma realidade paralela e coexistente à nossa, que você tomou uma decisão diferente da que você tomou agora. Por exemplo, na realidade A, você escolheu, por exemplo, ser um médico, e na realidade B, você escolheu ser, por exemplo, um roqueiro. Aí você pensa, putz, eu podia ter escolhido sertanejo ou funk, eu teria ganhado dinheiro, cara, mas eu fui escolher rock. Poderia ter sido um médico. Então, é mais ou menos isso. Só que em cada realidade você tomou uma decisão diferente, tua vida é de um jeito. Em uma realidade você tá vivo, na outra não, e assim por diante. Foda, não é? Bom, pressupondo que essa interpretação esteja correta e que realmente existam essas realidades alternativas, você pode levar em consideração os incontáveis relatos que pipocam no mundo inteiro e na rede, obviamente, em que as pessoas alegam terem de alguma forma rompido essa barreira entre as realidades e terem vislumbrado o outro lado. Essas falhas na Matrix, elas são experiências mais comumente descritas como glitches, uma palavra em inglês que significa falha. E é exatamente isso que se trata essas experiências bizarras, falhas na nossa realidade. Um exemplo relativamente simples de um suposto glitch na nossa realidade que você mesmo pode ter experimentado é o déjà vu. Imagine a cena, você está lá tranquilo andando pelas ruas, aí lá na esquina você encontra um homem entregando um balão para uma menininha. Aí uma cena bem comum, aí de repente, BUM! Você olha e sabe que você já viu aquela cena antes. A expressão da menina, o jeito que o cara entregou o balão pra ela, tudo parece no lugar certo, tudo se encaixa. Igualzinho como aconteceu antes. Mas você sabe que aquilo nunca aconteceu, ou seja, você está tendo um déjà vu. Déjà vu é um galicismo. Não tem nada a ver com galinhas. Galicismo é uma expressão de origem francesa que mantém ou não sua grafia original. De forma simples, ele descreve essa reação psicológica da transmissão de ideias, de que se já esteve num lugar, você já viu aquelas pessoas ou qualquer outro elemento externo. Esse termo em português significa eu já vi. Bom, a explicação científica para isso é que o nosso cérebro processa a memória imediata como se fosse uma memória de longo prazo. Aí você me pergunta, e a explicação bizarra? Bom, agora vamos chegar nesse ponto. Você sabe que aqui é o Zona 33, obviamente. Que não é uma revista científica. Aqui é pra falar de coisas bizarras, inexplicáveis e etc, e etc, e etc. E etc, e etc. Então, como eu sou um cara muito legal, eu fiz uma investigação pela rede e surgi com relatos para vocês, que são exemplos. Aí você pode falar, putz, mas o que tem a ver relato, né? Esses relatos talvez provem que realmente tivemos contatos com outras realidades. Você não acredita? Eu tenho provas! Bom, vamos lá. Primeiramente, tem um relato que eu encontrei no Reddit, que é um fórum. Se você não sabe o que é o Reddit, procura no Google, cara. Bom, vamos lá. No fórum Reddit existe uma sub que trata de assuntos como esse. Nessa sub eu encontrei um relato bem interessante que eu vou compartilhar com vocês agora. O título desse relato é Eu acho que eu posso ser super famoso em uma realidade / linha do tempo alternativa. Esse relato foi compartilhado pelo usuário Throwaway Steve B. Bom, vamos começar o relato. Eu me deparei com este sub na minha conta principal e pensei em postar sobre minha experiência realmente estranha que ainda me faz pensar se eu tive um colapso mental
ou psicológico naquele dia. Para dar um pouco de contexto, quando criança sempre quis me tornar ator. Fui à escola de teatro, fiz lições, aulas de improviso e etc. Mas a vida me atrapalhou e segui por um caminho diferente, e o sonho de atuar tornou-se exatamente isso, um sonho. Então isso ocorreu alguns anos atrás. Foi um sábado como qualquer outro. Eu estava viajando de trem para a cidade para dar umas voltas, comprar alguns quadrinhos e encontrar um amigo para tomar umas cervejas. Enquanto estou sentado no trem com meus fones de ouvido e evitando todo e qualquer tipo de contato, noto um casal olhando para mim e sussurrando um para o outro. Eu pensei que eles estavam apenas sendo rude e descaradamente falando merda. Então eu simplesmente ignorei. Quando de repente o cara se levanta, estimulado por sua parceira, e se aproxima de mim. Não me lembro de palavra por palavra, mas foi algo mais ou menos nessas linhas. Você é Steve B? Você é, não é? Sim. Eu conheço você, companheiro? Não, mas eu sou um grande fã do seu trabalho. Neste ponto estou completamente confuso. Eu teria feito algum tipo de progresso desconhecido na administração de escritórios? Tem certeza de que você está falando com a pessoa certa? Nesse momento eles pedem uma selfie. Eu achei que alguém os havia colocado nisso como uma grande pegadinha ou algo assim. Mas mesmo assim fui junto com ele e fiz uma selfie fazendo uma careta engraçada. Nesse ponto, alguns outros passageiros olharam para ver o que estava acontecendo. Agora eu estava sendo abordado por várias pessoas pedindo selfies e autógrafos. Ficaram me questionando coisa como: por que você está andando de trem? O que você está fazendo por aqui? Etc. Quero dizer, de que outra forma eu estaria indo para a cidade? Uma mulher me disse que amava o filme que fiz com Tom Hanks. Outro cara disse que ele ficou arrasado quando meu personagem morreu em Game of Thrones. Nesse ponto eu pensei que isso fosse uma espécie de pegadinha, com câmera escondida, ou uma grande piada fantasticamente orquestrada, usando todos esses atores. Nós entramos em uma estação e veio um anúncio de que teríamos que sair do trem porque ele estava sendo retirado de serviço e teríamos que pegar o próximo devido a um problema com as portas. Imagine como as pessoas estavam resmungando. Eu saio do trem, as portas se fecham e eu espero na plataforma. Eu olho ao redor e vejo que ninguém saiu. Ninguém que havia pedido fotos ou autógrafos estava em qualquer lugar visível. E eu olho para o trem. Ele não havia sido retirado de serviço, ele estava cheio de passageiros e seguia seu caminho alegremente. Nesse ponto estou mudo. Eu me sento em um banco e tento processar o que aconteceu. Chego à conclusão de que se tratava de uma excelente pegadinha. No entanto, já fazem 3 anos e ninguém se apresentou para afirmar que fez a tal pegadinha. Eu ainda não sei como lidar com isso. Tudo parecia tão real e é por isso que eu acho que foi uma brincadeira bem executada. Ou eu tive algum tipo de colapso. Ou houve uma falha entre as dimensões. Eu realmente não sei. Eu contei ao meu amigo mais tarde naquele dia e ele pensou que eu estava louco. Se isso realmente foi uma pegadinha e quem executou estiver lendo isso e rindo, perdoe a minha ignorância. Bom, esse foi o primeiro relato, bem estranho. De qualquer forma, seja esse relato uma evidência desses casos de glitches, ou seja apenas uma história bizarra que aconteceu, de qualquer forma é bem interessante, faz você pensar um pouco. Caramba, se eu tivesse sido ator, se eu tivesse seguido um sonho diferente. Por isso que eu dou um conselho: sigam seus sonhos, meus queridos. Não tenha arrependimento. Agora tem uma lá acelerando uma moto, cara. É foda. Você vai tentar gravar vídeo, essas bosta que acontece. Tem que esperar esse filho da p. Desde épocas muito remotas existem relatos sobre fatos estranhos que aconteceram com pessoas que ficaram momentaneamente fora da nossa realidade. Não estou falando de drogas. E vamos a outro relato. Esse se chama Passando por Outra Dimensão, que foi encontrado no site Além da Imaginação. Quando eu era adolescente, saí de minha cidade no interior de Pernambuco e fui estudar em Recife. De vez em quando voltava para casa a fim de visitar minha família, e nessas ocasiões eu ia e voltava numa lotação, que era mais confortável que o ônibus e me deixava na porta de casa. Nessas viagens, a lotação saía sempre de madrugada, por volta das 2 da manhã, e o percurso todo era feito ainda à noite. Chegávamos a Recife com o dia amanhecendo. Eu aproveitava para conversar com o motorista, que era amigo da família, e com outros 3 ou 4 passageiros. Os assuntos eram os mais variados. Num desses dias, a conversa recaiu sobre coisas estranhas que acontecem no mundo, e o motorista nos contou uma história que eu nunca mais esqueci. Ele disse que antes de ter a lotação, trabalhava como motorista numa empresa de ônibus fazendo viagens intermunicipais. Numa dessas viagens, também de madrugada, aconteceu um fenômeno incrível. Era por volta de 1h30 da manhã e tudo estava correndo normalmente, quando de repente, sem que ele tivesse percebido como, tudo ficou claro como o dia. Era uma luminosidade como a do sol,
só que parecia estranha, sem que se pudesse explicar como. Não havia nenhum objeto voador perto, como um OVNI ou coisa parecida, apenas a luz, como se fosse dia claro. O mais estranho é que não houve pânico entre os passageiros que estavam acordados, apenas um silêncio profundo. Alguns chegaram junto do motorista para tentar ver melhor o que estava acontecendo, mas não disseram uma palavra. E os que estavam dormindo não acordaram. A estrada estava como sempre, com alguns sítios ao longe, mas de repente o motorista se viu passando com o ônibus por uma localidade desconhecida, com ruas vazias, casas fechadas e ninguém à vista. Uma pequena vila com luzes estranhas e sinistras. Depois que passaram por aquele local, de repente voltou a... Filha da... Aprende português? De repente, depois que passaram por aquele local, de repente voltou a ser noite, com o céu escuro e estrelado e a rodovia já bem conhecida de todos. Mas mesmo depois de tudo voltar ao normal, ninguém comentou o assunto. Ao chegar ao seu destino, o motorista foi para o alojamento da empresa, onde ficaria durante 24 horas até o próximo. Ele se sentia estranho e não conseguia parar de pensar no que ia acontecer. Meio sem graça, resolveu comentar com um colega de trabalho que também acabava de chegar. O colega caiu no choro ao ouvir a história, pois tinha acabado de passar pelo mesmo trecho da estrada e vivenciado a mesma experiência. Mas vinha sozinho e não tinha outra testemunha do que havia acontecido. Os dois até hoje não sabem dizer o que aconteceu, mas acreditam que atravessaram uma espécie de portal para outra dimensão. Interessante, não é? E agora vamos para mais um relato que eu sei que vocês gostam. E esse outro relato, também do além da imaginação, se chama Vizinhos de Outra Dimensão, relato de Aloysio de São Paulo, capital. Essa história que vou contar aconteceu comigo e meus amigos quando éramos crianças. Desde criança, eu, minha irmã mais nova e nossos amigos, vizinhos de rua, víamos das nossas casas um sítio ao longe. Na casa em que eu morava, até meus 12 anos de idade, havia um corredor que dava na lavanderia. E era nesse ponto que víamos aquele sítio distante, por entre meio das casas e em cima de um morro. Deste local, todos nós interagíamos com as pessoas que moravam naquele sítio. Falávamos com a senhora que ali morava. Víamos o marido dela chegar da roça com enxada nos ombros e o filho dela. Teve uma vez que ela nos chamou a todos para tomar um chá na casa dela, com direito a comer um bolo que ela fez. Então um dia saímos eu e meus amigos sem avisar nossos pais para irmos até aquele sítio, aceitando o convite da mulher que ali morava. Começamos a caminhar e caminhar até que não conseguimos mais avistar o tal sítio, e sim apenas fábricas e residências. Desistimos e retornamos para a lavanderia de casa, e de lá sim podíamos ver a mulher ao longe, nos acenando e nos perguntando por que de não termos ido ao seu encontro. Tentamos por várias vezes, mas jamais encontramos o caminho até ele e nunca chegamos ao local. Curioso é que depois que me mudei daquela casa, toda a turma acabou aos poucos se separando e nunca mais falamos sobre o assunto. Porém, de vez em quando me vinha aquela cena na cabeça, por ter sido muito real. Ao nos reencontrarmos, já com nossos 25 anos de idade mais ou menos, uma amiga e seu irmão perguntou a nós todos se nos lembrávamos da tal casa do morro e respondemos afirmativamente. Todos nós nos lembrávamos de tudo, ricamente em detalhes. E eu tive que ser estraga-prazeres em anunciar a eles que aquele sítio jamais existira. O tal morro, assim como o chamávamos, nada mais era do que a antena da rádio Globo AM de São Paulo, que fica no Parque São Lucas, zona leste da capital. Já estava ali instalada há muito tempo antes de nós nascermos. Este era o motivo de nós jamais conseguirmos chegar. Depois de adultos que pudemos compreender que seria impossível conseguirmos falar, ouvir e sermos ouvidos daquela distância em que a mulher se encontrava na época. Calculo hoje, com meus conhecimentos, que seria uma distância de quase 4 quilômetros, o raio de visão que tínhamos da lavanderia até a antena. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de ser um sítio e não uma casa comum, já que aquela região era densamente povoada por fábricas e residências, mesmo na época quando nós éramos pequenos. Hoje, também analisando os fatos acontecidos, parecia que estávamos interagindo com pessoas de um passado distante, talvez do século XVIII ou XIX, pelo tipo de roupas que vestiam e pelo lugar em si. Muito assustados, resolvemos guardar essa experiência com carinho e não procurar achar uma explicação plausível, até porque jamais a encontramos. Afinal, nunca sentimos medo deles, porque nos pareciam ser pessoas de bem. O fato é que essa experiência durou os 12 anos que vivi naquela casa. Até hoje, quando passo pela Avenida do Estado, sentido Santo André, polo petroquímico, e avisto a antena do Parque São Lucas e a caixa d'água do Coca-Cola, loja de materiais elétricos, eu me arrepio só de pensar o que lá havia um dia, e na experiência sobrenatural que vivenciamos. Para finalizar, até quando nos vimos pela última vez em 2003, já trintões,
nossos pais se lembravam dessa história. Eles relataram que nós falávamos que víamos a tal casa e as tais pessoas. Queríamos visitá-los, mas eles só viam uma forte luz que vinha dali. Mais um mistério dentre tantos da minha infância e da infância da minha turma. Seriam aquelas pessoas de outra época ligadas às crianças através de um portal espaço-tempo, motivo pelo qual conseguiram estar lado a lado? Ou seriam pessoas de um mundo paralelo que estavam se comunicando através de um canal de frequência especial? Isso nunca será revelado, mas ao mesmo tempo serve como um exemplo de que mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar, apenas esperando a oportunidade e o tempo certos para que isso ocorra. Bom, esses foram os relatos que para um vídeo já foi bastante. O assunto é muito complexo realmente. Se você quiser saber mais a fundo sobre isso, eu vou deixar um link na descrição sobre um post que eu fiz no blog chamado Falhas na Matrix. Nele você vai encontrar informações que já tem nesse vídeo e também bem mais coisas. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Se inscreva no canal, por favor. Ative o sininho. Dê um joinha campeão. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Assista os demais vídeos que eu postar. E